Patrícia, terapeuta, formado em algumas terapias, como psicoterapia reencarnacionista, radiestesia cósmica, reiki, constelação familiar. São as terapias que eu mais utilizo atualmente. Tem outras formações também, reflexologia, quiropraxia, crochetagem. E agora vamos à apresentação da nossa convidada, nossa irmã de jornada, Patrícia Sinatti. Seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Vou me apresentar, então. Eu sou Patrícia, né? Eu trabalho com as terapias integrativas, né? Algumas não são integrativas. Trabalho com reiki, com florais e com aurículo. Também trabalho com Theta Healing e agora com radiestesia cósmica também. Então, Patrícia, Mas, o nosso bate-papo de hoje é sobre terapeutas do futuro trabalhando sobre novos paradigmas. isso. Como é que você gostaria de começar esse bate-papo, Patrícia? Vamos Vamos lá. ver como que a gente pode contribuir, né? Trazer sei lá, as minhas reflexões por tudo que eu passei, né? E como eu construí isso. É uma visão, assim, bem particular, né? E vamos ver como que eu posso ser útil pro pessoal, tá certo? Então, esse Terapeutas do Futuro é mais, assim, uma virada de chave que eu tive, né? Depois de trabalhar muitos anos já com reiki, com essas outras terapias e né? E a partir das minhas vivências, das minhas dificuldades, né? E esse ano eu tive essa virada de chave que proporcionou, assim, uma qualidade, agregar uma qualidade muito boa, né? Na prática, né? E também na vida diária, né? Isso que foi muito bacana. Então, esse tema de terapeutas no futuro, eu trouxe mais assim por acreditar agora, depois dessa virada de chave, que a gente já está vivendo no futuro, né? A gente já está vivendo no futuro e porque a gente percebeu certas necessidades nas pessoas, necessidades do mundo e necessidades dos terapeutas, né? E aí por isso que eu trouxe esse tema para discutir com as pessoas. Espero que as pessoas possam também colocar seus pontos de vista, fazer perguntas e tudo mais, tá? Então, o que eu achei de necessidades no mundo? E a partir, né, dessa nova vivência que a gente teve durante esse ano todinho, estudando com a radiestesia cósmica, com toda essa egrégora, e que trouxe essa viradinha de chave, né, que veio unir tudo que eu já fazia, né, com mais harmonia, com mais amorosidade, né, e com mais segurança também. E aí eu trouxe isso de perceber as necessidades no mundo que a gente está vivendo, a mudança que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando e a gente não está dando conta disso muitas vezes. A gente às vezes vai no automático e acha que está mudando, está mudando, mas a gente não para ver o que está mudando, né? E os valores, né, que os valores mudaram, alguns valores mudaram bastante, e o direcionamento que as coisas estão tomando, né? As coisas são diferentes, estão tomando um direcionamento, um rumo que faz com que muitas pessoas se sintam perdidas, né? E aí, essas são algumas, né, das minhas percepções, né, do mundo. E das pessoas também, né? Das mudanças que as pessoas acham. Muitas vezes a gente acha legal todas essas mudanças que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Mas o que isso traz? Quais as consequências que isso traz? E às vezes a gente passa por dificuldades, as pessoas passam por dificuldades e não ligam uma coisa com a outra, né? E também a outra necessidade também, essas também são algumas, né, das necessidades das pessoas e da necessidade dos terapeutas, que isso que foi assim muito, assim, chamou muito a minha atenção pela prática que eu vinha tendo, pelas dificuldades que eu vinha tendo, né? E não tem como a gente trabalhar com isso e querer
fazer esse trabalho de terapeuta, e aí eu digo terapeuta, nós, né, terapeutas holísticos, existe, né, também acho que todos também estão vivendo por isso, né? Aquelas pessoas que trabalham de forma mais técnica, os psicólogos, enfim, várias pessoas. Mas nós, né, que chegamos nesse caminho também pelo autoconhecimento, pelo autocuidado, pelo autotratamento, né, e resolvemos compartilhar isso com o mundo, né, e essa dificuldade que eu vi, né, do autoconhecimento e de ter as bases firmes, de ter as suas bases. Toda hora a gente acha que a gente tem uma base firme, mas a gente não tem, né? A gente não está no controle de nada, né? As coisas estão aí, o mundo está aí, a gente está vivendo e a gente constrói, né? Acredito que essas bases que a gente pode construir dentro da gente são os nossos valores, a nossa prática, né? O nosso autoconhecimento, o que a gente estuda, né? E para trazer, né? Para agregar isso na gente, a gente ter essa segurança e a gente poder transbordar isso para o mundo, né? Então, essa daí foi assim, esse foi o chamado que eu senti para falar disso, né? E para sair um pouco, né? De sair um pouco do nosso ego, de achar que a gente faz as coisas, né? De achar que a gente faz e acontece porque a gente aprende uma técnica super, hiper, mega das galáxias, né? E não é bem assim, né? Então a gente tem que trabalhar bastante essa parte, né? Então, você tem alguma coisa para colocar, Márcia? Pode seguir o baile. Então, Patrícia, a gente está falando sobre radiestesia cósmica, né? Para quem não conhece, é o estudo que a gente faz atualmente na arte tal. Uhum. Qual a diferença da radiestesia cósmica para a radiestesia tradicional? A radiestesia tradicional, também comecei a estudar, tinha um pouco de estudo sobre a radiestesia clássica, né? A radiestesia cósmica, ela se diferencia, isso eu vou falar uma coisa uma conclusão que eu cheguei, tá? Pode ser que tenha alguma coisa mais técnica para se falar, mas assim, a conclusão que eu cheguei aqui, colocou seu nome de radiestesia porque a gente usa o pêndulo, né? A gente usa as varinhas, né? Mas ela vai além da radiestesia clássica, né? A radiestesia clássica, ela trabalha com os 4 movimentos. Muitas pessoas trabalham a radiestesia radiônica, né? Muitas pessoas trabalham em conjunto com essas duas. E aí usam gráficos, os gráficos são geometrias também, né? Mas a radiestesia cósmica, ela trabalha através dessa geometria, né? Da geometria e ela faz o cuidar através da geometria. A gente aprende, a gente até chega a essa conclusão que a comunicação não só no nosso mundo, mas a comunicação no universo é feita através da geometria. Porque a gente pega, eu tenho aqui, eu só tenho que pegar ali, se vocês depois quiserem ver, eu salvei em um outro aparelho. Fotos, para quem se interessar, procure pelo quadrado mágico, né? Que a sequência de Fibonacci. Se você pegar fotos dessas sequências de Fibonacci, vai ver que a geometria está presente, assim, em tudo no universo. Você pega fotos de uma galáxia, a foto da natureza aqui do nosso planeta, em tudo, né? Em tudo existe essa geometria. Aqui no centro tem um desenho que chama o quadrado de ouro, né? Que é usado a sequência de Fibonacci, tá vendo? E agora tá espelhado, mas dá para o pessoal entender, né? Quem quiser se aprofundar mais, poder procurar sobre isso. Então, tudo que a gente conhece, até quem faz fotografia, né, se baseia nessa sequência, nessa geometria, para fazer fotos bonitas, fazer fotos que agradam. E a geometria, ela remete à beleza, né? Então, tudo que está nessa proporção, tudo que está nessa harmonia, né, ela é bela, né? E, e a gente tira por isso, como essa comunicação geométrica entra na gente, né? A gente consegue entrar em contato com isso
Porque é uma coisa que a gente já nasce com isso, a gente já tem esse conhecimento intrínseco. Embora a gente não saiba, a gente pode se aprofundar nisso, mas todo mundo se encanta com a beleza, né? E o cuidar da radiestesia cósmica, ele é um cuidar que a gente, através dos movimentos do pêndulo, né? A gente traz essa geometria, né? E traz frequências, essa geometria traz frequências e a gente consegue se comunicar e consegue fazer um cuidar efetivo, um cuidar integral da pessoa. Quando a gente fala integral, é integral em tudo mesmo, desde os animais, os minerais, os vegetais, o ser humano e de tudo, né? Então, isso se vê, isso a gente pode notar. Eu tenho várias fotos aqui, mas quem se interessar mais sobre isso, né, pode procurar mais a fundo isso, então depois perguntar mais para a gente sobre isso. E então, esse cuidar, a radiestesia cósmica, ela traz isso, esse cuidar integral através da geometria. A gente se comunica com as pessoas através disso, através de frequências e através do fluxo, né? O fluxo cósmico, que a gente chama o fluxo, que é essa, a gente não fala energia, né? De falar fluxo cósmico, que ele antecede a energia, que tudo no universo foi criado a partir é a matéria-prima que Deus criou tudo, né? E essa matéria-prima, ela nunca deixa de existir. O que foi criado não tem como, né? A gente pode destruir a matéria, mas a impressão daquilo, a história daquilo fica gravada na história e a gente pode resgatar isso através da radiestesia cósmica. A gente consegue fazer rastrear isso, né? Tanto em qualquer coisa, na vida das pessoas, rastrear sentimentos que as pessoas têm, emoções, doenças, vidas passadas, né? Tudo isso. Então é um cuidar muito efetivo e muito íntegro, né? Patrícia, só vou ler um comentário aqui da nossa irmã de jornada, Fernanda Lena. Ela comentou aqui: sair do ego perfeito. Então, Patrícia, em cima dessa sua fala, o que eu percebo, assim, como terapeuta há 16 anos, é que muitas terapias, no geral, umas são muito ligadas mais à parte científica, na ciência, e outras muito, assim, mais por lado espiritual. Então, o que eu percebo é que tem que ter um equilíbrio entre ciência e espiritualidade, né? E atualmente a radiestesia cósmica, eu acho que ela é a terapia assim mais eficiente no momento em termos de unir essas duas ciências, tanto a ciência tradicional quanto a espiritualidade. Gostaria de comentar alguma coisa, Patrícia, em relação a isso? Ciência, espiritualidade? Perfeito, perfeito. É um conhecimento novo que a gente está tomando conta agora disso, né? A gente tá se dando conta disso agora, que tudo é ciência, né? Que as coisas, os construtores cósmicos, né? O Deus, assim como, lógico, nossa, essa força maior, Deus, o Criador, ele existe. Mas existem também os construtores cósmicos, né? Que são aqueles também que obedecem essas leis divinas e ajudam a criar todo esse universo e nos ajudam também, né? E eles têm conhecimento disso. E tanto é que a gente consegue trazer essa comunicação sem palavras, né? Sem as palavras. A gente consegue trazer só a partir desse nosso sentir, do exercício da gente vivenciar essa geometria, essas sequências e tudo mais. E essa questão de ter essa união da ciência junto por muitos anos, né, muitos séculos, né, esteve separado na história da humanidade, a igreja e a ciência. E a gente aqui não fala de religião, né, fala de espiritualidade. Mas hoje a gente pode aceitar assim com muita tranquilidade isso, que sim, que pode ter essa espiritualidade e pode ter a ciência junto. E que uma não precisa existir sem a outra, e que elas se complementam, né? E
eu acho que a gente consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, assim, sem ter que ficar se tolindo muito. Ah, não posso falar isso por causa de tal religião. Ah, não posso que fulano não vai gostar, que tal religião vai me criticar, entendeu? Então, eu acho que, assim, findou-se esses tempos, né? Com a radiestesia. E é muito antigo, né? É mais antigo que nós, né? A gente está descobrindo isso, porque o universo está aí. Nós somos, assim, um pozinho, né? Mas somos um pozinho importante para Deus, né? Somos parte da criação. Uma coisa que uma coisa que eu queria compartilhar, sabe, assim, que para mim eu achei muito, muito importante, que fez parte dessa mudança de paradigma. Quando eu trabalhava com outras terapias, assim, muitas vezes, né, eu passei a fazer atendimentos, tá na minha vida, com os familiares, e eu via que tinha um padrão. Não no atendimento em si, mas um padrão que se repetia quando a gente queria ajudar pessoas, cuidar de pessoas, né? E aí, por muitas vezes, eu fazia isso e não me sentia bem. Acabava um atendimento, eu estava toda ruim, ai, eu estava com dor de cabeça, eu estava com dor aqui, com dor lá, e passando mal, e aquela coisa toda. E isso era uma constante. A gente ouvia às vezes um problema, uma dificuldade de um amigo e ficava assim. Eu era assim, né? Falava assim, ah, você é esponja. É um termo que muito se foi usado, né? Que éramos esponjas, né? E assim, eu sempre focando, não sou esponja, né? Não sou isso, alguma coisa tá errada. Porque a gente quer fazer as coisas por bem, não quer fazer as coisas para a gente prejudicar alguém ou a gente se prejudicar, né? Então, esse foi um dos padrões, assim, que eu observava muito e uma coisa que eu queria muito trabalhar e muito mudar, né? E aonde que se encaixa tudo isso, essa mudança de paradigma, né? Quando eu comecei a compreender, né, através dos nossos estudos, né, e pesquisas, que nós não somos curadores, nós somos cuidadores, né? E não tem porquê a gente achar que a gente cura alguém, né? Já, eu vou até usar uma frase aqui do, do sensei Uzui, né, Mikao Uzui, que ele já falava, né, que assim, as doenças, elas existem, doenças do corpo, doenças do espírito, e ele falava tem doenças kármicas, né, que todas elas existem, todas podem ser tratadas com reiki, né, mas nem todas vão ser curadas no decorrer da vida, né. Então, nós como curadores, como terapeutas, como curadores, não temos como querer interferir em alguma coisa. E como a gente sabe o que a gente pode interferir, o que a gente não pode interferir, né? E aí vem o que a Fernanda falou, nosso ego, né? A gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu acho que a vida da pessoa tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assado. Pelas, pela, porque como a gente constrói, né, os nossos valores, as nossas crenças, os nossos valores e tudo mais, né? E também que nós, assim, como cuidadores, nós somos aprendizes do cuidar divino, né? Nós somos aprendizes do cuidar divino. A gente ainda está, a gente é aquele que ainda está zelando, né, pela vida. O cuidar divino é aquele que zela pela vida em todas as suas dimensões. A gente ainda está aprendendo isso, né? A zelar pela essa vida. E o Criador, Deus, assim como qualquer um quiser falar, né? Ele não interfere na nossa vida, né? Se a gente quiser fazer alguma coisa errada, que a gente considera errado, que prejudicar alguém, roubar alguém, matar alguém, ele não vai interferir nisso, né? Agora, por que que eu quero achar que a outra pessoa tem que fazer tal coisa para se curar? Por que que eu tenho que
por mais que doa na gente achar, nossa, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, né, é pessoas próximas a mim. Eu acho que tem que ser daquele jeito. E, e a gente foi aprendendo que não tem que ser desse jeito, né? A gente só é um aprendiz, né, desse cuidar divino e que a gente não tem que fazer assim, né? E nós temos ferramentas, né, para saber até onde eu devo fazer, até onde eu posso fazer aquilo para alguém, né? Então aprendemos ferramentas para isso. Eu posso interferir na vida da pessoa? Eu devo interferir? Né? Aprendemos a fazer essa pergunta perfeita, né? Então, a partir disso, né, dessa conclusão que eu acabei chegando, essa vivência que eu acabei chegando, nós também somos seres de luz, né, vivendo essa experiência nesse planeta, essa experiência humana. A experiência humana ela inclui o físico, mental e espiritual. Né? Nós estamos vivenciando isso aqui, nós não somos daqui. Nós vivenciamos esse corpo, um corpo que veio de bilhões de anos de evolução, que passou assim por vários modos evolutivos, né? E nós, como cuidadores, nós cuidamos, nós aprendemos, né? E que temos que cuidar disso. Nós passamos por tudo isso. Nós viemos dessa evolução. Aliás, nosso módulo evolutivo veio dessa evolução todinha, né? Então, seguindo esse raciocínio, para mim ficou claro, né? Que esse cuidar que eu tenho que ter com tudo, né? E se eu sou um ser de luz vivenciando esse planeta, eu não sou Patrícia. Eu estou vivendo a experiência de Patrícia, né? Então, quem é meu pai? É meu pai. Gratidão pela vida. A gente tem essa gratidão por ter sido gerado nesse planeta, por ter essa oportunidade. Mas ele também tem escolhas como eu, né? Minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, meus parentes, enfim, todo mundo, eles têm escolhas como eu tenho. Né? Eu quero ser respeitada nisso, né? Então, a partir daí, né? A gente tendo consciência disso, que você não vai falar que, olha, eu quero que a pessoa melhore disso, eu quero que a pessoa se cure daquilo. Você não vai falar isso. Você só vai fazer o seu cuidar, a parte que te cabe. Né? E cuidar imparcialmente. Imparcialmente, a palavra não é nem imparcialmente, né? De forma imparcial, pronto. De forma imparcial das pessoas. Eu vou cuidar, é difícil. É difícil fazer isso, lógico que é. Você pegar o seu irmão, né, seu amigo tão querido que está ali passando por uma dificuldade e você não querer dar um pitaco, né, na vida dele e achar que você pode resolver a vida dele, né? Então é bem difícil, mas isso te livra. Essa postura, né, esse entendimento, eu vejo como uma forma de viver nova, né? Uma nova forma de viver. Isso te livra de você passar por situações desagradáveis com você. Aquilo que a pessoa sente, se você se compadece muito daquilo, você pega para você, isso não te faz bem. Você pega aquilo, mas para gerar alguma coisa de bom para a pessoa, né? Uma essência de boa, uma frequência de luz para ela, como se a gente gerasse um antídoto para aquilo, através de como a gente aprende com a radiestesia, né? A gente pega aquilo que tá de ruim, que a pessoa está te falando, aquela dor da pessoa, a gente sente aquilo, mas aquilo não é nosso. E a gente aprende ferramentas para transformar isso em luz, né? E devolve para a pessoa uma consciência nova, né? E isso que faz a mudança, essa consciência nova. E a pessoa recebe, a gente recebe isso, e a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe. Às vezes a gente não sabe de onde vem, a gente só sente aquele alívio. E a gente sente que entende alguma coisa. Nossa, eu entendi aquela dificuldade que eu estava tendo. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Porque a gente lê isso inconscientemente, né? A gente lê essa frequência, essa geometria,
a gente lê isso inconscientemente, né? O nosso ser de luz, ele reconhece isso, mas o nosso humano, às vezes, não consegue reconhecer. A gente só sente os efeitos, né, daquilo, os efeitos regeneradores aqui, né? Só um comentário aqui da nossa irmã Fernanda. Ela escreveu aqui: o terapeuta do futuro começa também na desconstrução de tantas coisas. Aí entra o tripé da arte tal. Qual seria Isso, a esse Fê está tripé da arte colocando, tal? né? Isso. Ah, então, estão colocando o tripé da arte digital, a sabedoria, né? A, a amorosidade e a humildade. Amorosidade, sabedoria e humildade. É o ash que a gente fala, né? E esse tripé, ele guia todos os trabalhos da arte digital, né? É através da amorosidade, da sabedoria e da humildade é que a gente faz esse cuidar, né? Esse cuidar de amorosidade não é aquele cuidar da amorosidade romântica ou você achar que aquele amor protege, não. É o amor, é aquele amor que a gente despende a todas as criaturas. A gente se propor a cuidar igualmente de uma pessoa, de um animal, de uma planta, de tudo, né? Porque toda a vida é importante, né? Toda a vida é importante. Nós, e nós, dentro né, disso que a gente traz, né? Desse ponto de vista que a gente traz, nós passamos por tudo isso, né? Nós passamos essa evolução toda. Então, toda a vida é importante e a partir disso a gente cuida de todo mundo de forma igual. Por isso que a gente tem que, por isso que a gente tem que não, né? Por isso que a gente cuida de uma pessoa próxima a nós, né, afetivamente, e a gente cuida de uma pessoa que a gente nem conhece. A gente trabalha, isso é um exercício diário que a gente faz, né? De trazer essa amorosidade, a mesma que a gente está acostumado a ter com uma pessoa próxima, que a gente tenha isso, a gente desenvolva em nós isso por todo mundo. Imagina que revolução que não vai ser quando a gente conseguir fazer isso, quando as pessoas conseguirem fazer isso, né? A revolução causada pelo amor, né? Então, isso realmente muda vidas, né? Muda pessoas. Isso transcende tudo que a gente conhece. Isso é muito profundo, muito forte, né? E, e é possível, né? Um dia eu acho que é possível. A gente está no caminho. Então, né, Patrícia, só complementando aí, é a questão da amorosidade, da sabedoria, da humildade, né? A gente considera como sendo antídotos, essências, com as certas ilusões que a gente, como ser humano, né, no dia a dia a gente acaba passando. Por exemplo, né, a amorosidade é um antídoto contra as paixões, os Sim, apegos, né? sim. A sabedoria é um antídoto contra a questão dos medos, os medos que todo ser humano tem, né, de certa forma. E a humildade quanto às vaidades humanas, a questão do nosso ego. Então, o nosso lema da arte digital é viver a vida, né? Esse espetáculo, essa peça teatral que a gente vive, né? A gente vive sem ensaios, muitas vezes, é ao vivo, a cores, quem sabe Uhum. faz ao vivo. Sem medos, sem vaidades, sem paixões e principalmente, tá? Sem julgamentos. Isso mesmo, bem lembrado, Márcio. Bem, nossa, bem lembrado. Eu viajei aqui, você, você voltou. Beleza, é isso mesmo. Isso mesmo. A gente é isso que eu falava, né? Que a pessoa tem um medo, você sente o medo da pessoa e você usa os conhecimentos, né, da arte digital para trazer os antídotos para o medo, que é a sabedoria, né? O professor sempre fala, o medo te faz correr, né? Te faz correr, que as pessoas sempre falavam, nosso cérebro é assim, nós somos reativos mesmo, né? Mas o medo te faz correr, mas a sabedoria te faz correr para o lado certo, né? Então é bem isso, né? É um passinho a mais aí, né? Que a gente tem que dar. E transformar isso para as pessoas, às vezes, talvez seja um pouco difícil de entender, né? Talvez seja muito abstrato. A gente também era.
né? Muito abstrato. E às vezes até às vezes é mesmo, a gente fala, nossa, será que é isso mesmo? Mas é, né? A gente conseguir sentir esse medo da pessoa e gerar essa frequência de sabedoria. E aí trazer essas frequências de sabedoria para a pessoa e ela entender que aquilo que ela está sentindo, ela pode sim ver um outro lado. Ela pode correr, mas ela vai correr para o lado certo, né? E isso vai fazendo com que a gente consiga modificar nossos pensamentos, nossos sentimentos, preocupações, né? Isso é um ganho muito grande. Acontece também, né, Patrícia? As pessoas confundem amor com apego, né? Acha que está sendo amoroso, mas Uhum. está sendo muito apegado. Então, eu costumo dizer que o amor é uma coisa que liberta. O apego, ele escraviza, né? Então, se a gente levar por esses dois lados, o que está me libertando, o que está escravizando, então a gente pode diferenciar o que é o apego, o que é o amor. Sim, às vezes a gente acha que a gente ama muito a pessoa, né? E por amar, né? Que a gente até viveu aí muito essas épocas agora, né? E achando que a gente tinha que deixar as pessoas, né? Obrigar as pessoas a fazerem isso, não sair de casa. Tudo bem, a gente teve que realmente ficar recluso por uma questão de, né? Para a gente entender o que aconteceu, segurança, nossa responsabilidade também. Mas aí até você obrigar uma pessoa não pode sair, não pode sair, obrigar ela a querer fazer uma coisa, não conver... sabe? Essa proibição, né, da pessoa. Eu te amo, por isso eu não vou te deixar sair. Você não pode conversar com fulano, você não pode sair, você não pode estudar isso, você não pode vestir tal roupa, né? Isso não é amor. Isso não é. É a diferença entre o amor e o apego, né? Entre a sabedoria, né? Você vai sair de casa. A gente sabe que às vezes você sai de casa, você vai voltar à noite para casa, às vezes pode ter alguém no seu portão, pode acontecer alguma coisa, né? Mas você tem que usar sua sabedoria para saber que quando você vai voltar para sua casa, você vai se precaver de certas coisas. Você vai escolher horários para sair, horários para voltar, né? Isso é usar a sabedoria. Você vai até em tudo a gente usa isso, né? Na nossa alimentação, na nossa vida diária, no que a gente usa, nos medicamentos que a gente toma, né? No nossa, dirigindo, qualquer coisa, né? Isso é por isso que eu falo que é um cuidar integral, né? Não, a gente não restringe a nossa vida a certas coisas, né? A gente como terá, voltando de novo, né? Isso aí também é uma observação. A gente não tem mais isso de viver. Meu trabalho é feito do consultório para dentro, da minha sala para dentro, ou da minha casa. Não, é a nossa. Uma nova forma de viver. Patrícia, por enquanto é uma pergunta, mas vamos então, né, Uhum. acrescentando aqui a troca de ideias. Você comentou ali no começo a questão de que quando a gente vira terapeuta, né, pelo menos comigo foi assim, a gente aprende uma técnica nova, a gente vai querer ajudar os familiares, né, os parentes, os amigos, a gente começa a Uhum. atender e atende até muitas vezes de graça, né? Então a gente acha que vai salvar todo mundo, na questão de querer curar todo mundo. E aí vem aquela questão, né? Duas frases que eu queria colocar aqui para você. A questão do santo de que não faz milagre e uma outra frase que o professor Sérgio fala muito. Casa de ferreiro, espeto tem que ser de aço inoxidável. O que você tem a comentar sobre isso, Patrícia? Casa de ferreiro, espeto de aço inoxidável, é bem assim mesmo. A gente tem, isso daí é a gente se aprofundar, né? Eu estava até comentando com uma colega, né, que no começo, né, até a gente se focar e achar o nosso rumo, eu falei, nossa, teve uma época que eu falei assim, nossa, eu tô que nem o pato, né? O pato anda, mas não anda bem. Ele nada, mas não nada bem, porque o pato faz tudo, né? Ele anda, nada e voa, né? Mas não faz isso bem. Né? Não voa tão bem. Você viu, já viu ele descendo, pousando, como que ele vai todo desengonçado, né? E aí que é.
que chega a essa questão, né, de você escolher, né, o que você vai fazer, se dedicar àquilo e ter, assim, certeza de que a gente não pode fazer de tudo, né? Nós temos nossas limitações, nós temos o que a gente consegue fazer melhor, né, e o que outras pessoas conseguem fazer melhor. Por isso que é interessante, é legal a gente fazer isso em grupo. É a gente fazer a gente fala muito do cuidar coletivo, né? Que a gente cuida do todo e o todo cuida de cada um, né? Se todo mundo fizer isso, todo mundo vai ser cuidado. E a gente se dedicar a trazer isso, a estudar, a se dedicar a isso, a se aprofundar naquilo que você é bom, não querer fazer tudo, porque aí vai ficar difícil você fazer tudo. Não pode ser que outra pessoa seja melhor naquilo. E aí você tem essa humildade, né? De, de ceder aquela parte para o outro que faz melhor que você. Né? E que a gente não salva todo mundo. Cada um se salva. Né? Só salva quem quer. A gente mesmo se salva. Né? Não é alguém que nos salva. Então, Patrícia, as pessoas chegam para mim, né? Falam, olha, como é que eu sei, né? Como eu procurar um bom reikiano, por exemplo? Eu falo para a pessoa, olha, quando você for procurar um reikiano, pergunta para ele, você somente trata as pessoas com reiki ou você se trata com o reiki também? Se ele falar que só trata as pessoas, pode procurar outro. Mas se ele falar, não, eu me trato com a terapia que eu estou oferecendo, eu faço uso Uhum. dela também. Então esse é um bom reikiano. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho que dizer que eu conheço, eu fico impressionada hoje, né? Eu fico impressionada com isso. Eu conheço pessoas que. Uma pessoa em particular que me chama muita atenção, que é a minha mestra querida, nossa, de Reiki, Marília Prosemelli. Ela mudou a vida dela, né, em todos os aspectos, né, de financeiro, emocional, e, nossa, tudo, tudo, tudo. Somente com o Reiki. Ela vivencia isso o tempo todo, né? E você vê que ela é uma pessoa muito efetiva na técnica dela. E naquilo que ela se dedicou, né, de dedicação de anos, de décadas, né, que ela tem disso. As modificações e o que ela traz para aquilo, a vivência que ela traz, né? Ela não faz um reiki teórico, né? A gente não faz um cuidar teórico só que dá certo, né? A gente faz aquilo que a gente vivencia, né? Quando, quando eu estudava, eu passei vários anos também estudando fiz cursos, né, dentro da doutrina espírita também, fiz vários cursos e tudo mais. E tinha um senhor, que eu não me lembro o nome dele, né, que ele falava sobre o evangelho. Ele falava assim, mais importante de você sentir que o evangelho entrou em você é quando você sente que o evangelho está saindo de você. Ele falava, é quando você não só absorveu aquele conhecimento, né? E isso é para tudo na nossa vida, né? É quando você começa a colocar para fora, né? A sua fala muda, os seus gestos mudam, a sua fisionomia muda, a sua vida muda. E você modifica as pessoas, às vezes só com poucas palavras você modifica, né? Você consegue fazer isso, você consegue trazer coisas boas, você sente que você toca as pessoas, porque aquilo saiu de dentro de você, não é um aprendizado teórico só. Né? E para isso tem que ter a prática, né? Sem a prática não rola, não rola. Filosófico que a gente discutiu sobre isso, que trouxemos aqui algumas ideias. Se você tiver mais alguma coisa assim para falar, se alguém quiser também fazer alguma pergunta. Patrícia, por enquanto não temos nenhuma pergunta aqui, tá? O pessoal quiser fazer pergunta, Vivência estamos mesmo. abertos aqui. Aquele conhecimento, né, Patrícia? Todo conhecimento que você adquire, seja lá em curso, alguma terapia que você aprende, se você não colocá-lo em prática, vira somente conhecimento e vai acabar caindo no esquecimento. Né? Então, tudo que a gente aprender tem que colocar em prática, porque conhecimento por conhecimento não serve para nada. Bom, Gente, Patrícia, então é isso. Grato pela sua presença, grato pela presença com a gente, né? E vamos marcar uma próxima live, né, Patrícia? Quem sabe? nossa, estou à disposição. Vou propor novos temas aí,
fazer exercício com o Isso. pessoal, o que o pessoal quiser, o que você também propor, né? Se tiver algum tema novo também, estou à disposição, tá? Então a Para gente vai se falando, contribuir, tá? meu serviço está aberto, tá? Para quem precisar também, pode, eu estou à disposição. Legal, então, Gratidão, gente. Patrícia. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Patrícia. Bom descanso a todos e Boa até uma noite. próxima oportunidade. Até mais, então, pessoal. Gratidão. Agradeço. Tchau, Tchau, tchau. gente. Fiquem todos na Tchau. paz.